Olá, menina tricolor, olá, menino tricolor. Ex-comunicador que vos fala, Felipe Guimarães. Aqui é o canal ligado no Flu, sempre antenado nas principais notícias do nosso querido, amado, único, legítimo e original Clube Tricolor Mundial. Tenham todos uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Vamos atualizar algumas notícias desta segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Amanhã tem jogo, Libertadores, vamos que vamos. Anotei aqui, tá bom? Alguns detalhes de algumas notícias de hoje. Fui expulso de dentro da minha casa, estou gravando aqui na minha varanda, no cercadinho, tá bom? Então é o seguinte. Primeira notícia, a notícia mais importante do vídeo, é que Frederico Chaves Guedes, Abel Hernandes e John Kennedy viajaram com o grupo para Assunção, no Paraguai, tá? Fred será reavaliado, fará testes. Abel, que passou o final de semana fazendo tratamento intensivo para tratar de um problema no calcanhar. E o John Kennedy, que ficou afastado um tempo por conta de problemas advindos desse vírus que está assolando a nossa humanidade, se recuperaram e estão juntos com um grupo e serão avaliados amanhã para saber se terão condições do jogo. Sobre essa notícia, particularmente, eu, Felipe, não entraria nem com o Abel e nem com o Fred. Por quê? São dois jogadores com mais idade, tiveram dois problemas aparentemente sérios. Acredito que a fisiologia do Fluminense, a fisioterapia, não fará nada equivocado, tá? Mas, independente da questão clínica do jogador, estou pensando apenas na idade, um de 37, um de 31. Não há necessidade, não existe necessidade inicialmente de você lançar a mão desses dois jogadores mais veteranos. Eu, particularmente, ou eu entraria com o Luca, que tecnicamente é limitado, tem seus problemas, mas é um jogador que está em boa forma física, é um jogador que corre, que dá alguma dinâmica, ele pode falhar na hora de finalizar, ter seus defeitos, irritar a gente, como já aconteceu algumas vezes, mas eu acredito que ele pode ser mais útil do que esses dois voltando de contusão. E o John Kennedy, mesmo ficando algum tempo parado, eu particularmente acredito que seria melhor de repente colocá-lo depois para entrar no lugar do Luca, ou né, caso a fisioterapia, o departamento médico entenda que o Abel tem condições de jogo para pelo menos entrar no segundo tempo, aí você bota o Abel, que eu não faria, colocaria o John Kennedy. Eu fico mais preocupado, pessoal, com relação à questão de você agravar uma contusão, principalmente do Fred. Do Abel, ele tem também as suas limitações técnicas, não é nada demais, não é nenhum jogador excepcional que o Fluminense não possa contar com ele, até porque tem o John Kennedy que, se voltar à sua melhor forma, na minha opinião, o John Kennedy ainda fica um nível acima do Bobadilla e do Abel para ser o substituto imediato do Fred, mas eu não colocaria o Fred para não forçar a barra, deixaria ele se recuperar completamente, plenamente para o jogo de volta na próxima terça-feira, dia 20. Essa é a minha humilde opinião. Se vocês gostaram, se vocês discordam, se vocês concordam, deixa aí, por favor, nos comentários. A outra notícia do dia de hoje é sobre a questão da regularização, entre aspas, né, do lateral esquerdo, Marlon. O Marlon, que reapareceu no BID e está regularizado para voltar a atuar pelo Fluminense. O jogador que estava emprestado na Turquia ao Trabzonspor retornou de empréstimo. A janela, no caso dele, não tem essa questão de janela, a questão dele é apenas a questão de, não é transferência internacional, é retorno de empréstimo, então ele pode jogar normalmente, mas resta saber se o Roger fará a utilização desse jogador, tendo em vista a atuação do Danilo Barcelos, no último sábado dando 2 passes e também um cruzamento na cabeça do Luiz Henrique. Tem que saber se o Marlon terá algum tipo de oportunidade. Eu, particularmente, tá, minha opinião sobre essa situação do Marlon,
eu gostaria de vê-lo atuando, tá? Saber realmente se ele criou uma evolução tática, criou uma evolução física na Europa, na passagem dele pela Turquia, apesar da Turquia não ser um grande centro. Mas eu utilizaria o Marlon, porque eu acredito muito mais no Marlon do que no Danilo Barcelos. Primeiro, aí vai a questão técnica. Para quem não sabe, o Marlon, ele jogou nas seleções de base sub-17 e sub-20, tá? E até por isso chamou a atenção no Fluminense e veio emprestado para o clube junto ao Criciúma, e depois o Fluminense adquiriu o passe, uma porcentagem do passe do jogador. E ele não jogou bem, muito criticado, a torcida não teve paciência com ele. Eu também reclamei muito do Marlon, mas eu sou um tipo de cara que, com o jogador novo, eu tento esperar um pouco para poder criticá-lo ou não, tá? E o Marlon, mais uma questão do Marlon, né? Além da técnica, é a questão financeira. O Marlon pertence ao Fluminense, tá? Ele pode gerar algum lucro para o Fluminense. O Fluminense comprou parte dos direitos econômicos do jogador. Ele pode render alguma grana ao Fluminense, trazer algum retorno desse investimento, coisa que o Danilo Barcelos não o fará. E nem o Egídio, tá? Nem o Egídio. O Egídio principalmente, porque tem um contrato até o final do ano, já é um jogador de 34 anos. O Barcelos tem 29, 30, mas é limitadíssimo tecnicamente. Desculpa. Dificilmente ele chamará a atenção de algum clube estrangeiro. E esse clube pagará ao Fluminense uma multa rescisória, e a multa rescisória do Danilo Barcelos vai para o bolso do Eduardo Duran, que é o empresário dele. Então, por isso que eu preferiria muito mais ter o Marlon, ter paciência com o Marlon, pedir a todos os torcedores que tenham paciência, esperem aí, sei lá, 5 jogos para poder fazer uma avaliação. Depois critica, mete o pau, reclama, xinga, e aí, sei lá, empresta ele para um time da Série C, rescinde o contrato, sei lá, vai emprestando até acabar o contrato dele com o Fluminense, e a vida do jogador segue, que ele tem que seguir a carreira dele profissional. Outro assunto que me chamou a atenção do dia é com relação a possível presença de público amanhã no jogo contra o Cerro Porteño. Essa matéria eu peguei no site Netflu, tá? E o chefe da Vigilância Sanitária do Paraguai disse que está fazendo uma avaliação, conversando com médicos especialistas do país, para saber a quantidade de público, qual a porcentagem da capacidade do estádio do Cerro Porteño para a liberação de torcedores. Ele disse que fará uma avaliação criteriosa e uma avaliação, e a decisão será tomada em dados técnicos, tá? Ele informa também que o número de mortes no Paraguai vem caindo com a vacinação, mas o nível de contaminação é o mesmo de março, ou seja, há 4 ou 5 meses que o Paraguai está se mantendo ali no mesmo nível de contaminação e de casos, mas por conta da vacinação, evidentemente, assim como está acontecendo no Brasil e no restante do mundo, por conta dessa imunização com essas vacinas, o número de mortes está caindo, tá? Então vamos ver como será dada essa situação do público, porque se tiver público amanhã, existe também a questão de aí, o prefeito Eduardo Paes, governador Cláudio Castro, que são prefeito e governador do estado do Rio de Janeiro. E aí, não vai liberar 10, 20% da capacidade do Maracanã para o Fluminense também ter público, porque criaria uma desigualdade, ter público no Paraguai e não ter público no Maracanã. Não uma desigualdade técnica, porque eu acredito que o Fluminense tecnicamente é melhor, né? Mas evidentemente o público no estádio, ele incentiva, ele grita, o time passa a jogar com mais vontade, né? E aí o Fluminense passará a ter essa, entre aspas, desvantagem, porque se tiver público, a torcida apoiará o time do Cerro Porteño, evidentemente, e aqui no Maracanã, aí nós precisaríamos ter, nem que sejam aí, sei lá, 7 mil, 10 mil torcedores, 15 mil torcedores no Maracanã, né? Devidamente com todo o protocolo seguido de máscara, que vai ser difícil o pessoal usar máscara, que vai para o Maracanã vai querer tomar uma querosene, beber sua cerveja,
vai querer gritar, incentivar, ninguém vai ficar de máscara. Agora, o pessoal tem que ficar distanciado, tem que marcar ali. O setor sul cabe em quantas pessoas? 20 mil. Então a gente vai botar 15, separado de 2 em 2. Setor leste, né? Então vamos botar também leste inferior, e aí separar de 2 em 2. Tem que tentar fazer alguma forma de o Fluminense também ser beneficiado para poder não ficar em desvantagem com relação a isso. Caso tenha público amanhã no Paraguai. Se não tiver, tendo público ou não, passará para mim, passará a ser indiferente, mas talvez para os cofres do Fluminense não será indiferente, porque com público você gera mais uma renda extra para o tricolor. E para finalizar, rapaziada, 10 minutinhos de vídeo já, falar rapidamente sobre Copa América, seleção brasileira. No último sábado, infelizmente, fomos derrotados pela Argentina. Primeiro título do Messi como profissional na seleção. É a primeira vez que o Brasil cediu uma Copa América e perde. Nas outras 5 edições, 4, 5 edições, não vou lembrar, o Brasil tinha ganho todas, a última inclusive em 2019. Mas vamos lembrar também, não é desculpa, tá? Não serve de muleta, que essa Copa América não seria no Brasil, tá? Ela seria realizada na Colômbia e na Argentina, mas cada país com o seu problema negou a competição, disse que não poderia mais organizar. O Brasil abriu as portas, mesmo com o problema da pandemia e da Covid, seguindo todos os protocolos. A Copa América foi aqui realizada, e a final tão esperada, de maior rivalidade da América do Sul e do mundo, acabou sendo a taça levantada pelos hermanos, né? Um gol no primeiro tempo do Di Maria, até um belo gol, uma jogada nas costas do Renan Lodge, que dormiu, deixou o Di Maria passar, ele tocou na saída do Ederson. E o Brasil, eu não assisti o jogo tão fixamente, porque eu estava na rua com a minha família. Eu troquei o jogo da seleção pelo jogo do Fluminense, assisti o Fluminense para ir passear na rua e depois retornar para casa. Não assisti muito o jogo, assisti alguns momentos pelo telefone celular, mas pela narrativa, pelos comentários que eu vi nas redes sociais, no GE. Globo, no OneFootball, a seleção não apresentou um bom futebol, jogadores muito abaixo. Meu pai que assistiu o jogo, conversei com ele depois, ele falou que o Richarlison foi mal, o Gabriel não entrou bem, Cebolinha não foi bem, Paquetá, meu pai disse que o Paquetá foi horroroso, e que falou que o Renan Lodge é ruim. Eu não acho o Renan Lodge ruim, acho ele um bom jogador, melhor que o Alexandre, mas é jogador novo, tem idade até tinha idade até para ir para a seleção olímpica, não foi. Tem que amadurecer ainda na Europa, que ele joga no Atlético de Madrid. Tem muito caminho, muita estrada pela frente. Provavelmente será o nosso lateral titular, se não na Olimpíada de 2022, na Olimpíada de 2026. E assim eu espero que ele possa evoluir, assim também como os demais jogadores. Mas lendo, o Brasil jogou mal, não fez um bom futebol. O time do Scaloni jogou bem, marcou muito bem a seleção, teve momentos melhores, tá? Depois fez o gol, segurou mais a partida, né? Fez a tradicional catimba, famosa cera, e o Brasil não conseguiu sair desse resultado. Teve até um gol anulado do Richarlison, bem anulado. Ele estava ligeiramente adiantado com relação ao zagueiro argentino, né? E no final o Messi ainda teve a oportunidade e a chance de sacramentar a vitória argentina, mas sabe-se lá o que aconteceu, que normalmente você não costuma perder aquele tipo de gol, e perdeu, e acabou finalizando o placar no jogo de 1-0, e a Argentina ganhando no Maracanã. Infelizmente, porque sinceramente eu não queria, sou brasileiro e continuarei sempre torcendo para a seleção, independente de qualquer fator extracampo. Tá legal, meus amigos? Se gostaram desse vídeo, deixe o seu like, por favor. Coloque nos comentários aí qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de sugestão, para que a gente possa estar melhorando. Que assim, gradativamente, a gente vai procurando adaptar e fazer melhoras aqui no canal. Tá bom? Um forte abraço a todos. Ótima semana. Amanhã tem vídeo pré-jogo do Flusão contra o seu. Vence Fluminense. Forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu.